Bem-vindo todos ao canal Fora do Sistema. Aqueles amigos que não são inscritos no canal, gostaria que se inscrevesse, porque cada inscrição ajuda muito esse conteúdo chegar para mais pessoas. Então eu agradeço cada inscrição. Vamos lá. Bem, aqui é um caso que eu vou contar, um caso, né, real. Um caso que aconteceu com um conhecido meu aqui no bairro onde eu moro. Ele conversando comigo esses dias, né? Claro que eu não falo com ele sobre nada, sobre a Red Pill, né, sobre essa questão do mictal, nada disso. Mas ele chegou de certa maneira para desabafar, né? Tava meio, você notava assim pelo semblante dele. Aí eu fui dando corda, deixando ele falar, deixando ele expressar o que ele estava sentindo, né? Aí ele chegou falando para mim, dizendo, poxa, né? Ele começou assim, poxa, a vida é foda, tá complicado para mim. Aí eu perguntei o que foi. Ele disse, eu me casei com fulano de tal, né? O nome dela, não vou dizer aqui o nome dela, né? Mas ele falou fulano de tal. Bem, me casei com aquela mulher já faz mais de 27 anos, 27, 28 anos. Aí ele dizendo para mim que tinha pegado ela na época, né? Há 27, esse cara já tem os seus 61, 62 anos. Aí ele dizendo que tinha ficado com ela, né? Tinha conhecido ela há 27 anos atrás. Logo quando ele conheceu ela, ele já tinha um dinheirinho, tinha juntado, trabalhou mais um tempo, aí comprou uma vilazinha, umas casas. Nisso, quando ele conheceu ela, ela já tinha três filhos. Três filhos. Na época lá, quando ele conheceu, os meninos já tinham lá seus 3 anos, nessa faixa, né? Aí era escadinha, que ele até disse, era escadinha, era 3, 4, 2, coisa assim. Bem, aí o que aconteceu? Ele, depois de pouco tempo que estava com ela, tinha um dinheiro, trabalhou, conseguiu comprar uma vila com 4 casas. Aí eu sei que os anos foi passando, o cara é muito trabalhador, aqueles caras que não para nunca. É um cara que usa muito a parte física e muito pouco a parte intelectual. É um cara assim que acredito que ele não sabe nem escrever, nada assim, sabe? É um homem muito simples, muito rústico nessa parte. Bem, aí ele dizendo para mim, relatando que depois de uns anos, né, depois de uns 10 anos, coisa assim, os meninos já adolescentes, né? Aí ele começava já a ter um atrito com as crianças, que ele queria colocar ordem, moral, aquela coisa toda, e sempre quando ele tentava colocar regra assim, a própria esposa dele, né, dizia, esses filhos não são seus. E chegou uma hora que até as próprias crianças, já adolescentes, diziam, você não é meu pai, você não pode mandar em mim. Ou seja, ele passou a vida toda criando aquelas crianças, alimentando, gastando dinheiro, trabalhando, né, tudo do suor dele. Aí ele falando pra mim, né? De uns 4 anos pra cá, né? Os meninos já bem grandes, né? Que eles ficaram juntos, né? 27 anos. E aí, no caso, eles se separaram há pouco tempo. Ele veio falar sobre isso. Aí ele dizendo que ele tinha comprado uma vila logo quando se casou com ela, coisa de poucos anos depois. E nisso ele construiu mais umas 3, 4 casas ao longo do tempo. Ou seja, ele tem com a vila que tem 4, 5 casas, com mais umas 3 que ele construiu, ele tem umas 7, uma coisa assim, 7 casas, 8 casas. Para finalizar a história, né, para mostrar bem como é complicado você se relacionar com a mulher com filhos. Com um filho já é terrível, né? Imagino com 3. Bem, para finalizar, eu sei que esse menino, depois que ganharam o corpo, depois que ele foi alimentado por ele, depois que ele manteve essa mulher com esses 3 filhos, depois que os caras já estavam maiores, né? Porque são 3 meninos, homens. Eu sei que os caras tomaram as casas dele. Ele perdeu a vila, perdeu as outras 3 casas que ele construiu com o suor do trabalho dele. Ele agora botou na justiça, porque os filhos já estão dentro das casas com as esposas, né? Os filhos da ex-esposa dele. A ex-esposa dele colocou ele na justiça. E o cara, hoje em dia, ele mora de aluguel, tá pagando um aluguel. Perdeu as casas. E os 3 filhos disse que se pegar ele, mata ele. Chegou até a ameaçar ele fisicamente, que mata ele, que bate nele. Ou seja, que furada que esse cara fez. Isso aí não é exceção, não. Isso aí acontece muito com muitos homens. Que o cara conhece uma mulher com filho, ele acha que vai ter autoridade com aqueles filhos, nunca vai ter. A própria mulher não permite isso, que ele grite, que ele bote regra.
aquelas crianças vão crescendo e vão tendo ódio daquele padrasto, né? Vai achando ele mal, não vai gostando dele. E todo aquele tempo que ele perdeu, todo aquele recurso, a justiça não vai dar direito a ele. Vai, com certeza, se ele disse que botou na justiça para recuperar as casas dele, para expulsar os filhos da ex-esposa dele, das casas dele. Mas sabe como é que é a justiça, né? Elas são feitas para as mulheres, né? E mesmo que ele ganhe alguma coisa, se ele recupera alguma casa ou duas casas, não sei, mesmo que ele recupere, é muito estresse, é muito tempo de espera. Ele já está na justiça já faz tempo isso e separou dela também nesse período, né? Ou seja, isso serve de exemplo para nós homens a não se envolver com mulher, com filho, porque você vê, ele mesmo conhecendo essa mulher e os filhos sendo novo, 3, 2 e 1 ano, tudo novinho. Com o passar dos anos, o menino foi crescendo, foi ganhando força. A mãe, com certeza, fazia a cabeça daquelas crianças, assim, ela não incentivava aquelas crianças a obedecer o padrasto, né? O atual, na época, esposo dela. Ou seja, aí chega uma hora que a mulher, ela se vinga, ela vai se vingar do cara de alguma maneira. Porque, com certeza, esse cara, para assumir 3 crianças, né? Passar praticamente 27 anos com essa mulher e agora que ele separou, perder as casas que ele construiu, perder tudo e perder o tempo. Hoje em dia ele já tem os seus 62 anos de idade, como é que ele vai reconstruir tudo de novo? E nisso está rolando na justiça tudo isso. E eu acho pouco provável ele recuperar todas as casas dele, né? E mesmo que ele recupere uma ou outra, mas o estresse não compensa, né? Ou seja, serve como alerta para todos nós ter muito cuidado com isso. Não importa se você conhece a criança, a mulher com um filho novinho ou se já é grande, você é apenas um intruso ali no meio. Você nunca vai ser o pai, você nunca vai ter autoridade. E no mundo que a gente vive hoje, realmente isso se torna impossível. Beleza, pessoal? Então esse foi um relato para a gente ficar mais desperto, né? Ficar mais acordado, mais atento, mais esperto a todo esse sistema e dessa maneira a gente nos proteger. Não podemos acabar com a nossa vida por causa de uma pererecazinha, beleza? Então até a próxima Fora do Sistema. Valeu!